Em comemoração ao dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, a DENEM, Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, irá lançar uma série de vídeos falando um pouco sobre o movimento LGBT e a sua luta. Esse dia, 17 de maio, é comemorado porque foi nessa data, em 1990, que a Organização Mundial da Saúde retirou o termo homossexualidade do CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Isso foi uma vitória do movimento da época, e essa data, né, ela vai celebrar isso. Mas o movimento ele não vai se resumir só nesse momento, e a gente precisa entender a história dele se a gente quiser compreender o que é esse movimento, quais são os seus problemas e o que a gente precisa fazer para avançar nas pautas dele. Para a gente entender a história do movimento LGBT, a gente primeiro precisa pensar sobre as raízes da LGBTfobia. E para isso, a gente precisa repensar como se deu o processo de construção da sociedade ocidental, que se baseou em valores patriarcais, cristãos e mercantilistas. E dentro dessa lógica mercantilista, o núcleo familiar, né, a tão falada família tradicional, foi o foco e a base desse sistema durante muito tempo. Nesse modelo, a vivência legítima da sexualidade e da sociabilidade era regida por uma moral sexual e pela heteronormatividade, e não havia espaço para a manifestação de sexualidades dissidentes, né? E quando isso acontecia, ou elas eram invisibilizadas ou odiadas e rechaçadas pela sociedade. Com a modernização das formas de trabalho e o aparecimento de estilos de vida independentes desse núcleo familiar, a diversidade sexual passa a ganhar espaço de manifestação, mas agora ela é completamente oprimida, sendo inclusive classificada como transtorno mental. É preciso pensar, né, e perceber que a existência desses corpos ela nunca foi bem-vinda para a manutenção desse sistema, e é por isso que durante muito tempo eles foram subjugados e negados à existência. Os primeiros movimentos LGBTs que se tem registro vão começar a acontecer na Alemanha no século XIX, numa luta aliada à resistência contra o fascismo que estava acontecendo na época. E isso vai tomar uma dimensão maior durante a Revolução Russa, quando a Rússia se torna o primeiro país do mundo a descriminalizar a homossexualidade. Porém, essas conquistas elas vão ser superadas historicamente, né, e o mundo vai voltar a viver ali regido sobre a heteronormatividade. Em 1969, a gente vai ter um momento muito importante para a história do movimento LGBT, que foi a rebelião de Stonewall, na qual durante 6 dias, pessoas LGBTs impediram a entrada de policiais em um bar em Nova York, que era conhecido por atrair um público LGBT mais marginalizados, como drag queens, travestis e transexuais, e isso marca o início do movimento LGBT contemporâneo. Os movimentos LGBT mais recentes têm focado muito na superação individual da LGBTfobia. Embora isso seja importante, a gente não pode reduzir a luta somente a isso, porque políticas neoliberais já têm se aproveitado disso e produzido um novo mercado, né, por meio de publicidade de produtos voltados para essa população, sem, contudo, promover mudanças sociais de verdade para elas, né? A população LGBT continua sendo marginalizada, com dificuldade de acessar o serviço de saúde que consiga um cuidado integral para ela e continua sofrendo violência nas mais diversas esferas sociais. Oi, eu sou a Isis, eu sou coordenadora regional da DENEM, da Regional Sul 1, e também sou militante da União da Juventude Comunista. E eu tô aqui hoje pra gente continuar nossa conversa sobre a origem da LGBTfobia e a luta LGBT. Durante os anos 90, a gente teve a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Pensando no contexto da população LGBT, nessa época, as políticas implementadas no SUS se resumiam principalmente às medidas preventivas contra ISTs, em específico o HIV. E apesar de o HIV ser algo até hoje extremamente relacionado com a homossexualidade, de uma maneira que muitas vezes envolve homofobia, é uma doença que ainda hoje é presente em 1 a cada 4 dos homens que fazem sexo com homens em São Paulo, por exemplo. Então, sim, é necessário que a gente aborde o HIV pensando na população LGBT, por exemplo, mas precisa ser feito de uma forma responsável, qualificada, sem culpabilizar o sujeito e pensando em prevenção combinada, porque ainda hoje está nos matando. Mas, por outro lado, se isso é importante, também é muito importante a gente pensar que durante muito tempo a saúde LGBT significava quase que exclusivamente a luta contra ISTs. E é necessário avançar muito além disso. Pensando em políticas mais para o futuro, só em 2004, na 12ª Conferência Nacional de Saúde, que a discussão sobre o processo de determinação da saúde LGBT foi se fortificando, começando a avançar. Então, só em 2008, a gente tem concretizada a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E é só em 2016 que a gente teve a assinatura do decreto que viabilizava a utilização do nome social. Porém, essas políticas até hoje não foram implementadas integralmente. E essa não implementação por completo
Assim como as reações às tentativas de implementação das políticas que contemplem a população LGBT, que se mostram muito mais evidentes, inclusive, no último período, principalmente se a gente pensar em exemplos como o kit gay ou a própria escola sem partido, são só sintomas evidentes de uma questão que, na verdade, é muito mais profunda. E essa questão é de que a opressão LGBT ela é útil a esse sistema, o sistema capitalista. Mas por que ela é útil? A gente pode pensar em duas principais razões. A primeira seria que essa opressão é fundamentada na necessidade de manutenção de um ideal de família para essa sociedade. E a segunda é baseada na possibilidade de que se crie uma parcela de pessoas, dos trabalhadores, que seja muito mais frágil aos ataques do capital. Então, mais frágil à retirada de direitos e a própria exposição a condições muito piores de trabalho. Essa segunda razão a gente vai estar tratando no próximo vídeo. E nesse aqui a gente vai focar na questão da família, que é uma das principais raízes dessa opressão. Então, se a gente pensar na história, a sociedade atual, no seu processo de formação, ela foi se moldando baseada nos conceitos de Estado, de família e de propriedade, junto às novas relações que nasciam com o fim do feudalismo. E é por causa do modo como se deu o desenvolvimento desse processo que o modelo patriarcal que se dá no capitalismo, ele acontece de uma maneira muito diferente de como se estruturava nas sociedades anteriores, por exemplo, muito mais fortalecido. E aí a família nessa sociedade, por causa desse processo, se estabeleceu de acordo com alguns padrões. Ela tem um ideal de homem, tem um ideal de mulher, e cada um deles tem o seu papel para a reprodução dessa família. Além disso, existe a heteronormatividade, que é o estabelecimento de o ideal da heterossexualidade entre essas relações. Então esse modelo de família, ele pode ser visto como uma instituição realmente do capitalismo, porque esse modelo é o que possibilita a manutenção da propriedade privada, porque cria um núcleo através do qual esse tipo de propriedade pode se estruturar e também pode perdurar através do direito de herança. Então, a exclusão das mulheres e as medidas LGBT, elas possuem essas raízes em comum, que são o patriarcado e o capitalismo. Ambos que são determinantes para a manutenção e para a configuração atual do outro. Então, a gente consegue pensar que naturalizar essas opressões, do modo como elas se dão atualmente, como se sempre fosse assim, é ignorar suas raízes históricas e esquecer, por exemplo, que num passado onde existiram sociedades matriarcais, essas opressões não existiam desse mesmo jeito, por exemplo. Então, isso consegue provar pra gente, se a gente pensar nesse panorama histórico, de que essas relações de opressão, como elas se dão na nossa sociedade, elas são específicas a ela, e ao modo como ela se configura. Se a gente observa, então, que o modelo de família da nossa sociedade, ele é uma das instituições necessárias para a manutenção dela, por permitir a perpetuação da propriedade privada e do direito de herança, então tudo que desvia ou desafia esse modelo é condenado e vai precisar ser exterminado. E é assim que a ideologia dominante estabelece esse modelo de família como correto e também, ao mesmo tempo, condena a vivência LGBT, a liberdade sexual. E isso, a necessidade de condenar e excluir os LGBTs, é também ensinado na nossa classe, porque afinal as ideias de um tempo são as ideias da classe dominante. E isso é ensinado pelos meios de propagação ideológica que a gente já conhece, que são as instituições desse sistema, seja a escola, a família, etc. Por esse motivo, a gente pode perceber também que a discussão LGBT versus família, por exemplo, ela diz muito menos sobre o comportamento LGBT, que muitas vezes é estigmatizado, caricaturizado, do que sobre o próprio modelo de família. Esse sim que tem o seu padrão ideal e serve para condenar tudo que não se conforma a ele. E essa é a mesma explicação também que nos permite entender por que as pautas do movimento LGBT mais aceitas, mais em voga, mais veiculadas pelos grandes mídias, etc., serem justamente as pautas de casamento e adoção. Porque, embora elas sejam, sim, concessões, sejam avanços, elas ainda assim se conformam, de certo modo, a esse modelo de família estabelecido. Enquanto outras pautas do movimento são silenciadas e secundarizadas nessas políticas governamentais e nas grandes, enfim, repercussões que acontecem em relação às pautas desse movimento. Um exemplo importante disso é sobre os casos de violência, crimes de ódio, violência LGBTfóbica no geral, que são nada mais do que uma manifestação da repulsa ao desvio desse modelo. Mesmo com o estabelecimento de algumas medidas institucionais bastante insuficientes, os números ainda não mudaram. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. É o país que mais mata a população trans no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa transexual no país é de 35 anos. A prostituição é ou foi, em algum momento das suas vidas, realidade para 90% das travestis, devido à exclusão do mercado de trabalho. E 87% dos homens trans já pensaram ou já tentaram cometer suicídio.
Mesmo que muitos desses dados sejam até bastante conhecidos, a gente precisa dar a devida importância a eles, porque esses números, eles não são só números, eles são pessoas. São pessoas que tinham sonhos, que tinham expectativas, que tinham vida. Vida que não teria sido perdida se não fosse a LGBTfobia. Mas essas mortes e violências, elas denunciam uma coisa bem maior, que gera elas. Não é só o ódio de uma pessoa individual, é um sistema de opressão. É um sistema que tem seus motivos e tem seu próprio modo de agir. E uma das suas manifestações é o assassinato. Esse assassinato, inclusive, ele não é só uma morte. Não que qualquer morte seja só uma morte, mas ele costuma acontecer de modos muito específicos, que dizem respeito, inclusive, ao ódio a essa existência em particular. E essa morte, esse modo de matar e de violentar, eles têm um significado para a pessoa que matou. Porque se tem esse número de mortes, tem esse número de assassinos. E é também nesse sentido que a gente precisa prestar atenção nas diversas questões a respeito do sofrimento mental das pessoas LGBT, que sofrem por causa da condição que é imposta a elas pela sociedade. O sofrimento mental das pessoas LGBT, ele vem da LGBTfobia. Ele vem do comportamento LGBTfóbico, de toda uma estrutura que sistematicamente segrega e oprime essas pessoas. Então, nesse momento, durante a quarentena, inclusive, enquanto a gente está em casa, quem pode, muito menos pessoas do que deveriam, inclusive, por causa das políticas desse governo, estão em casa se protegendo, existem pessoas, jovens LGBT, que estão presos em casa com famílias que são violentadoras dessas pessoas. E isso tudo é muito importante e necessário de ser considerado. Então, o que está sendo dito aqui não é que a LGBTfobia surge da falta de caráter ou da maldade individual de uma pessoa, mas justamente o contrário. Que matar LGBTs não é um desvio dentro de uma cultura de ódio, mas é a norma. Transferir para o campo do indivíduo um problema que é social, justamente por causa disso, não resolve o problema. Porque a ideologia da sociedade em que a gente vive, que sustenta e é sustentada pelo capitalismo, cria pessoas LGBTfóbicas, leis LGBTfóbicas, modos de se relacionar baseados na LGBTfobia. Então, dentro dessa sociedade, a LGBTfobia é a regra, ela não é a exceção. E é uma vitória do sistema. Separar e dividir a classe trabalhadora. Colocar ela contra ela mesma. Nós contra nós mesmos.